Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões vãs. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou com vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia, será salva,
dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, nesse momento, nos colocando de joelhos, eu e todos os que compõem esse canal de oração, esse maravilhoso canal de oração, que tem sido, Senhor, para nós de uma grande bênção e para tantos outros que ouvem, milhares e milhares que ouvem e assistem esta proclamação, porque sabemos, Senhor, da necessidade de proclamarmos a palavra, de pregar a palavra. O Senhor nos ensina pela Escritura que nós temos que pregar a palavra. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho, ai de nós, Senhor, malditos seremos nós se não pregarmos a palavra, o evangelho da salvação. Por isso somos gratos nesse momento, porque o Senhor nos deu a permissão de termos acesso a essa palavra, a essa maravilhosa palavra que acabamos de proclamar nesse momento, que ela alcance, Senhor, muitas vidas, muitas almas durante esta noite, gerando arrependimento de pecados, conversão, mudança de rota, arrependimento, Senhor, e salvação, Senhor Deus. Que muitos nessa noite possam confessar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas almas, porque não há outro nome, segundo a palavra do Senhor, não há outro nome embaixo do céu e nem sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor, o Filho do homem. E nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia e já parte dessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus que nos assiste a cada momento, e pela bondade e misericórdia e pelo amor do Senhor, o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Temos tido todas as coisas que necessitamos para o nosso provento, para a nossa sobrevivência, Senhor, no dia a dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou com pão, com água, com a vestimenta, com o fôlego de vida, com saúde. A maioria de nós estamos com saúde nesse momento e nós queremos agradecer por isso, Senhor, mas não nos esquecendo de pedir e interceder por aqueles que não estão gozando nesse momento de uma saúde plena, que o Senhor possa entrar com provisão nessa noite, repreendendo toda e qualquer enfermidade que esteja recaindo sobre estas vidas que compõem o canal de oração, mas também, Senhor, toda a parentela, todos dos que compõem esse canal de oração, que o Senhor possa visitar nesta noite, pelo Santo Espírito do Senhor, todas estas pessoas, todas estas mentes, todas estas almas, Senhor, para que o Senhor possa atuar nessas mentes, gerando neles o arrependimento, a confissão de pecados, Senhor Deus, para que eles possam também serem salvos, terem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o livro que a palavra do Senhor nos ensina, onde está registrado todos os nomes dos que serão salvos, Senhor. E nós agradecemos porque o Senhor usa de tanta bondade, tanta misericórdia para conosco, e nós queremos nesse momento, Senhor, nesta noite, intercedemos pela nossa nação, pela nossa pátria, que o Senhor possa nos perdoar como povo brasileiro, como nação brasileira, que o Senhor possa nos perdoar por todas as abominações, Senhor Deus, por toda a corrupção praticada sobre a nossa pátria, sobre este solo, sobre esta nação, que tanto tem aborrecido ao coração do Senhor, a santidade do Senhor. Pedimos perdão, Senhor Deus, nós aqui representamos toda a nossa pátria, Senhor, que o Senhor use de bondade, de misericórdia, e possa perdoar a nossa nação e possa nos dar dias mais prósperos, dias de maior regozijo, de alegria para a nossa pátria, que nós possamos prosperar, Senhor Deus, como nação, como pátria, Senhor Deus, e que o nosso povo possa se converter ao Senhor, porque sabemos pela palavra do Senhor que só havendo conversão, Senhor Deus, é que nós poderemos, Senhor Deus, ser abençoados pelo Senhor. Ó Deus amado,
amado, nos guarda durante toda essa noite, nos proteja durante toda essa noite, que o Senhor possa, na misericórdia e bondade do Senhor, dar ordem aos seus anjos, Senhor, a nosso respeito de cada um de nós e toda a nossa parentela nessa noite, para que tenhamos uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor, uma noite na paz do Senhor Jesus, porque Ele próprio nos ensina na palavra. Ele disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. Então nós pedimos nessa noite a paz do Senhor Jesus para todos nós, Senhor Deus, e que o Senhor nos guarde e nos abençoe durante toda essa noite, durante toda essa madrugada. E nós queremos nesse momento, numa só voz, dizer ao Senhor e glorificar o nome do Senhor, dizendo: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.